Professora, fala um pouco sobre a diferença entre look and see. Essa foi uma das perguntas que eu recebi no meu grupo gratuito de conversação no WhatsApp e hoje eu estou aqui para solucionar a dúvida desse estudante e também de várias outras pessoas neuróticas, assim como eu era, sobre essas diferenças que deixa a gente assim realmente muito surtado. Primeiramente, gente, nem sempre essas perguntas vão ser respondidas ao todo, tipo, na sua totalidade. Porque às vezes, e quase sempre, inglês trata-se de contexto. Portanto, se não tiver contexto, a maioria das vezes você não vai ter essas respostas assim tão ao pé da letra. Mas eu preparei para vocês um material aqui, um pouquinho dele, o restante nós vamos fazer aqui juntos. E também vou falar para vocês, para tirar a pulga atrás da orelha, da diferença entre essas duas palavras. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho que fazer um pedido para você. Se inscreve no meu canal e também deixa aquele seu joinha sensacional que enche o coração da teacher de alegria e também faz o vídeo da gente subir lá para aquelas primeiras páginas que é onde a gente quer estar. Mas vamos lá. Look and see. Tradução: olhar e ver. Eu não sei para vocês, mas para mim, gente, em português, isso já é uma diferença muito clara. Eu olho e eu vejo. São dois verbos que você vai usar a visão, mas é diferente. Quando eu digo olhar, eu tenho que estar prestando atenção, eu tenho que querer ver. E o outro verbo, no entanto, esse verbo ver, eu não tenho controle sobre isso. Eu vejo tudo ao meu redor. Eu vejo as pessoas falando, eu vejo a parede, eu vejo o escritório, mas nem tudo eu estou realmente olhando com os meus olhos assim a fundo. Então, qual que é a definição desses verbos para acalmar vocês? Look é um verbo que você usa quando você estiver olhando e você está fazendo esse movimento voluntário. Ou seja, você quer olhar, você quer prestar atenção naquilo. Tinha intenção. Pega nesse daqui. Você, sua namorada caminhando, você vê muitas mulheres ao longo da avenida ali, Copacabana Palace. O que acontece? Você vê várias, mas a gente percebe quando você olha. É diferente, não é? Porque como é que eu vou andar se falando, meu Deus, não olha? A gente vai ver várias, mas é diferente quando você realmente está olhando, não é? Então, essa é a diferença, gente. Ver é um verbo involuntário. Eu não tenho controle sobre isso. Enquanto look, eu tenho controle. Eu fiz de propósito. Então, se você grudar nisso daí, você já não vai errar. Mas como eu sei que vocês são loucos, neuróticos, assim como eu era para saber sobre os exemplos, e eu acho que isso é uma loucura boa, porque existe a loucura de gente louco, mas existe a loucura de pessoa que realmente tem curiosidade. Isso é bom. Então eu coloquei aqui para vocês, ó. What's the difference between look and see? I forgot to put look, I'm so sorry here. What's the difference between look and see? Aqui eu coloquei a definição. Look, olhar. Movimento voluntário de olhar para algo ou para alguém. Voluntário quer dizer que você está olhando porque você quer, de propósito, você tem controle sobre isso. E aqui o see e o passado só, aqui look, looked, com som de T, não é looked, é looked. E esse aqui, see, só movimento involuntário de ver algo, ou seja, aqui eu não tenho controle sobre ele. Segura nisso daí que você já vai entender. Agora, você pensando que nós temos essas duas definições, vamos para os exemplos. Antes de ir para os exemplos, eu vou falar para você. Cada verbo desse, geralmente tem o quê? Palavrinhas que se juntam com ela, que é o que nós chamamos de collocations, enfim, palavras que se combinam. Quando a gente olha para alguém ou para algo, sempre a gente look at, tá? Look at, olhar para alguém, olhar para tanto alguém quanto algo. Teacher, eu posso colocar look for? Eu posso colocar look to? No, don't do it. Não faça isso. Então, tem uma criancinha brincando muito, fazendo umas coisas bem... Vamos supor que a criança tá dando salto dentro do pula-pula e é uma coisa que ele não conseguia fazer antes. E ele olha pro pai e fala, Daddy, look at me. Olha pra mim. Olha o que eu tô fazendo. Look at me, Daddy. E o pai todo emocionado ali fala, oh, good job, boy. You're a good boy. Enfim, o
que eu quero dizer para você? Olha para mim, pai, veja o que eu estou fazendo. Coloque a sua atenção em mim. Então, basicamente, a gente está pedindo para a pessoa prestar atenção. Nesse caso, não dá para ser se. A criança não vai olhar e falar, papai, me veja. O pai já vê ele. O pai já tá vendo tudo ao seu redor. Só que o que acontecia com o pai? Ele não estava prestando atenção. E o filho chama atenção. Look at me. Olha para mim. Então, ó, basicamente, eu não estava. Next sentence. I wasn't looking at her. I wasn't looking at her. You are insane. Ó, fiz aqui uma situação de novo. This is basically a boyfriend and a girlfriend. A couple. Casal. And they are arguing about a situation. Argue means discutindo. They are arguing about a situation. Você estava olhando? Yes, you were looking at her. No, I wasn't. I said I wasn't looking at her. Yes, you were. Girl, stop doing that. You are insane. Ó, eu não estava olhando. I wasn't looking at her. Não estava olhando para ela. You are insane. Você é louca. Insane é a mesma coisa que crazy, tá? Só porque é um pouco mais insano, sabe? É bem mais forte, até mesmo no português, né? Então, outro exemplo. The baby... I'm gonna say here. When the baby saw the toy, he looked... He looked at it with shiny eyes. Ai, que frase linda! With shiny eyes. Just a moment, guys. Shiny eyes. Oh, when the baby... Just a moment. I forgot how to write. I remember now. Oh, quando o bebê... When the baby saw the toy, he looked at it with shiny eyes. O que é interessante, gente? Nós temos os dois verbos em uma frase só, porque aqui vocês vão entender sobre o que eu tô dizendo com mais perfeição. Vou ficar aqui atrás um pouquinho, porque a letrinha eu tô achando um pouco pequena e quero me certificar que vocês estão vendo, ó. When the baby saw, quando o bebê viu involuntariamente, ele pegou, entrou dentro do quartinho e viu. When the baby saw the toy, o brinquedo, eu queria colocar aqui, ó. For the first time, eu esqueci de colocar aqui, ó. Quando o bebê viu o brinquedo pela primeira vez, ele olhou para o brinquedo, with shiny eyes, com os olhos brilhantes. Então, olha só para vocês verem aqui, ó. Nós temos o verbo viu, que o bebê entrou no quarto e viu, de forma natural, porque ele não podia evitar, o brinquedo estava lá na frente. Quando ele viu o brinquedo pela primeira vez, ele olhou para ele não só viu, agora ele pegou toda a atenção dele e o colocou naquele brinquedo com os olhos brilhantes. Os olhos do bebê ficaram brilhantes só de ver aquele brinquedinho. Então, dá para pegar, gente, a diferença? Espero que meus exemplos estejam sendo claros para vocês conseguirem entender, ver, tá? Não é olhar a diferença entre esses dois. Agora, como eu estava dizendo da preposição, sempre então o look é look at. Agora vamos ver os exemplos de se. Inclusive, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Olha só. Did you see her? Eu vou colocar essas duas frases para vocês terem uma noção. Did you look at her? Olha essas duas frases para vocês terem uma contextualização. Você viu ela, a de cima. Did you see her? Ou seja, você a viu. Quando ela passou por aqui, você conseguiu ver ela? Beleza. A de baixo. Did you look at her? Você olhou para ela. Olha a diferença, gente. É uma confusão se você trocar esses verbos. Na de cima, a pessoa está perguntando. Ei, você viu a Maria que passou por aqui? Talvez. Aí você, não vi. Infelizmente, eu não estava prestando atenção. Agora, na de baixo, a pessoa já tá perguntando, você olhou pra ela? Você tá louco, mano? Você tá olhando pra minha mulher? Você entendeu, cara? Olha a diferença desses dois verbos. Então, só colocando esses dois, você já dá uma percebida
Dá pra contextualizar esses dois verbos. Vamos fechar a aula com os exemplos de se, né? Porque eu não quero deixar vocês sem exemplos. Ó, se. Lembra que o passado não é sal, é só. Só. Só essa pronúncia já vai dar uma diferenciada no seu inglês. Ó, I saw my mother last Sunday. So, I saw my mother last Sunday. Eu vi, não é que eu olhei. Eu vi a minha mãe domingo passado. Então, a gente tem aqui o verbo ver, tá? Não tem nada a ver. Eu fui lá e vi ela, na verdade. Fui até a casa para vê-la. Inclusive, eu até poderia aqui, eu vi a minha mãe eu vi a minha mãe domingo passado, mas eu não olhei muito no rosto dela. Não poderia? O mesmo, ó. But I didn't look. But I didn't look at her face. Tá? Mas eu vou colocar outra aqui, ó. But I barely looked at her face. Ó, eu vi a minha mãe no domingo passado, mas eu mal olhei no rosto dela. Então, nós temos o contexto aqui. Eu até a vi sim, porém eu não prestei atenção no rostinho dela. And then you can see here. Interessante, né? Muito, muito legal esse verbo. E deu um calorzinho assim no coração, porque sempre gosto de olhar bem para minha mãe e falar, putz, that's the best one, she's the best. Minha mãe é a melhor. Então, nós temos aqui, vamos colocar outro exemplo aqui. The last example, it's gonna be how, I'm gonna see when did you see it for the last time? Like this. Quando você viu, ou quando você viu ela, ou na verdade a coisa, for the last time. Isso daqui eu tô pensando, ó, em uma coisa perdida. Talvez você tenha perdido e falou, quando que você viu pela última vez? A gente não faz essa pergunta, onde é que ela tava? Então, a gente pegou aqui, ó, when did you see it? Não é olhou, é ver. Quando você a viu pela última vez? When did you see it? When did you see it for the last time? Then you see, say the sentence. Então, ó, meus amores, o que eu quero falar para vocês de reforço aqui, tá bom? Nem sempre é a tradução e às vezes é o contexto. Mas nesse caso do verbo look and see, é muito óbvio, pelo menos para mim, desculpa, a diferença entre olhar e ver. Um tem que ter atenção, um tem que querer e o outro não precisa. Então, tipo, quando você estiver chamando a atenção para falar, olha para mim, você vai usar look. Quando você estiver falando de movimento involuntário, você vai usar o verbo see. Essa é a aula de hoje. Espero que seja uma aula muito boa, que te ajude aí a melhorar o seu inglês, porque o objetivo é esse, né? Não se preocupe, com o tempo você vai ficar excellent in English. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui, se inscrever nesse botãozinho de cá. E é isso por hoje. Thank you so much. Have an amazing day. I'll see you later. Bye bye.